Graça e paz, queridos, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Quero desejar um ótimo final de semana, uma sexta-feira debaixo da graça, debaixo da potente mão do Senhor, né? Somos felizes, somos gratos ao Senhor porque estamos vivos, estamos de pé, amém? E quantas pessoas, né, queria estar num lugar, na situação que nós estamos, respirando, né? Podendo caminhar. Então, isso é um grande motivo para a gente se alegrar, é ou não é? Vamos se alegrar e vamos orar por aqueles, né, que estão precisando de restauração, precisando de cura, né? E vamos lá, vamos meditar na palavra. Eu tinha um pensamento para compartilhar com vocês, mas o Senhor disse, não, continua na meditação do propósito da vinda de Jesus. Então, vamos lá. A gente deixa o pensamento para outro dia, amém? Vamos para Atos 10, do 38 ao 48. Nós vamos meditar hoje, tá bom? E diz assim, Atos 10, 38. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo o bem e curando todos os enfermos e oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, então isso, né, está nas Escrituras. A gente sabe que uma pessoa que anda fazendo tudo isso e Jesus não fazia acepção de pessoas, né? A única coisa que impedia Jesus de operar os milagres e os prodígios e as maravilhas era a falta de fé, mas não porque fulano estava em pecado ou porque fulano estava assim, deixa ele aí. Não, ele veio curar todos, libertar todos os que criam, que pediam socorro. Ele estava aqui na terra como nosso socorro, como providência divina, para nos libertar, para nos curar. É assim que diz as Escrituras, amém? Então, assim, em lugar nenhum das Escrituras eu vi Jesus colocando ninguém no leito. Em lugar nenhum das Escrituras eu vi Jesus colocando enfermidade ou matando alguém. Fique bem claro isso, queridos, porque a gente não gosta, né, quando alguém fala alguma coisa contra nós que não é verdadeiro. Tu imagina você levar uma culpa de assassinato e você nunca matou ninguém? Você leva a culpa de que deixou alguém enfermo, que atropelou, que roubou, que fez alguma coisa de errado, né? Sem nunca ter praticado isso. Muito pelo contrário, você faz tudo o contrário. Nós somos humanos, né? E não gostamos de ser injuriados, né? Porque isso é injúria. Imagina Jesus, né? Que é o nosso sacrifício, o nosso Cordeiro Santo. Ele não merece, né? Muito menos Deus merece ouvir, né, que ele coloca no leito, que ele coloca enfermidade. Isso é obra de Satanás, isso não é obra de Deus. Então, essa devocional, ela é boa porque ela vai esclarecer muita coisa, tanto para mim, né, que estou estudando mais, como para você que está ouvindo. Eu quero só dividir isso com você, esse esclarecimento, né, para que a gente possa se aproximar do Senhor, para que a gente possa confiar em Jesus, né, e dar o seu devido mérito de adoração. Então, vamos para o 39. E diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em todo Israel e em Jerusalém, onde o mataram, levantando no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por certas testemunhas que o mesmo Deus tinha escolhido de antemão. Ou seja, os discípulos que caminhavam com Jesus, né? Nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou e continuou andando pela terra, tá? Dando as últimas instruções aos discípulos. E eu creio nisso, queridos. Eu creio.
Mais tarde a gente vai conversar sobre esses assuntos, né? Do sobrenatural, da presença do Espírito Santo. Devagarinho a gente vai compartilhando, né, as nossas experiências verdadeiras. Não importa se o mundo acha que é loucura. Sabe por que eu não me importo? Porque as pessoas acreditam em bruxaria, acreditam em espíritos, acreditam em ET. E por que eu não posso acreditar em Jesus? Não é verdade? Tenho todo o direito de acreditar e de falar também naquilo que eu acredito. Amém? Vamos lá. 42. E ele nos mandou pregar a boa nova em toda a parte do mundo. Testemunhar que Deus o colocou como juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer em Jesus terá os seus pecados perdoados por meio do seu nome. E é isso que nós anunciamos, né? É isso que nós, os chamados evangélicos, né? Mas eu gosto de chamar de cristão, né? Os cristãos genuínos, os cristãos que crêem nas escrituras, né? Na palavra de Deus. Para mim, cristão é aquele que crê no que a Bíblia diz e procura executá-la, seja com muita sabedoria ou com pouca sabedoria, mas procura executá-la, que ama a palavra de Deus, porque a própria palavra diz assim: eu vou instruindo, né? Eu vou dando sabedoria. Então não importa se você tem muita sabedoria ou pouca sabedoria, não importa se você tem muita fé ou pouca fé. O importante é que você tenha fé, né, na coisa certa, que é as escrituras sagradas. Amém? Vamos lá dar continuidade no 44. Quando Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviam a palavra de Deus. Os judeus convertidos que tinham ido com Pedro ficaram admirados e de que a dádiva do Espírito Santo fosse derramada até sobre os gentios, que somos nós. Amém? Que éramos nós, né? Antes de receber Jesus, né? Somos nós, os gentios. Não podia, porque hoje somos igreja. Aqueles que já receberam Jesus é chamado de igreja, de corpo de Cristo. Só esclarecendo, amém? Não podia haver dúvida sobre isso, porque eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: será que alguém vai proibir que eles sejam batizados com água agora que eles receberam o Espírito Santo como nós? Então, mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois disso, pediram para que Pedro ficasse com eles alguns dias, para ensinar a doutrina de Cristo, né? Para compartilhar mais da doutrina de Cristo, para aprender mais, e é esse o nosso objetivo todos os dias, pelo menos é o meu. Aprender mais de Jesus todos os dias, né? Porque quanto mais comunhão nós temos com a palavra, né? Mais nós somos transformados, porque nós somos perfeitos, queridos. Não somos perfeitos, mas se a gente buscar a perfeição no Senhor, a Bíblia diz que aquele que bate, se abre. Aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E Deus não deixará que nós sairemos de mãos vazias de diante dele, quando nós buscamos ele em espírito e em verdade, né? Pedindo por socorro, por ajuda. E o Espírito Santo, as Escrituras falam que ele é o nosso ajudador, né? Ele veio da parte de Deus para habitar em nós e poder nos ajudar nas nossas fraquezas, naquilo que nós não conseguimos fazer com o nosso entendimento natural, né? Com a nossa força natural humana. Ele é o nosso fortalecedor. Ele é aquele que estava sobre Jesus, fortalecendo, dando discernimento, né? Guiando, acompanhando, é o amigo fiel, é o nosso amigo verdadeiro e fiel, o Espírito Santo. E nós podemos chamá-los, tá?
Qualquer um de nós, até você que ainda não é crente, você pode dizer: Espírito Santo, venha cá. Eu preciso que você me ensine, que você me mostre aquilo que eu ainda não entendo, me fortaleça, me direcione. E eu vou dizer uma coisa para vocês, querido, ele se faz presente. Amém? Ele nos ajudará, ele nos guiará, ele nos mostrará aquilo que precisamos ser mudado, né? Ele mostrará aquilo que a gente está acertando, né? Para a gente continuar. E é assim a vida do cristão. E eu quero dizer, seja bem-vindo. Nós somos um corpo, nós somos irmãos e Deus quer que nós sejamos unidos, né? E no mesmo propósito, na mesma fé. E é isso. Fica na paz, um bom dia, amanhã tem mais, amém?